E apontar solução também significa indicar problema. E um dos maiores problemas que estamos tendo hoje, com a perda total no poder, é o aparelhamento da máquina estatal, o aparelhamento do poder público. E tem uma denúncia gravíssima sobre isso que foi feita pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O governo está anunciando a criação do primeiro Conselho Permanente para a Participação da Sociedade Civil na Política Externa. Olha que coisa bonita, que negócio pomposo, né? Parece uma coisa interessante, relevante. Ó, o povo agora vai discutir também política externa. E o que eles estão vendendo de ideia? Olha o papo oficial. O papo oficial está dizendo o seguinte: pela primeira vez, a sociedade civil terá um mecanismo permanente para participar da política externa brasileira. É o CONPEB, Conselho Nacional de Política Externa, que foi lançado no dia 2 de julho e que tem como seu comandante ninguém menos que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Que coisa interessantíssima, né? Então, esse aqui é o modelo que a Petelândia está querendo adotar para aparelhar até a discussão sobre política externa. Só que aí tem um problema, assim, claríssimo nessa história. Por isso, vamos ouvir a denúncia grave que foi apresentada pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Hoje na Credem nós aprovamos um requerimento de informação importante, que solicita informações com relação à formação desse CONPEB. O que é esse CONPEB? É um conselho para tratar de política externa, vê se pode. É um conselho popular para tratar de política externa. E dentro desse conselho popular vai ter sindicatos, movimentos sociais, ou seja, todos aqueles desqualificados para tratar de política externa. Driblando o Itamaraty, driblando também a função do Ministério das Relações Exteriores e, obviamente, que driblando a discussão nas comissões de relações exteriores, tanto do Senado quanto da Câmara. Ou seja, isso é o modelo soviético, de criar conselhos populares para driblar todo o poder representativo instituído dentro da Câmara Legislativa, do Poder Executivo, do Judiciário, até mesmo das organizações de Estado como Itamaraty. Mas o que vai acontecer se isso for adiante? É a destruição completa do Itamaraty, que tem uma tradição quase que bicentenária. Tinha uma importância muito grande quando liderava a política externa brasileira, com conteúdo, gente qualificada, mas agora tem aí esse risco da formação desse conselho que vai, de certa maneira, direcionar a política externa do Brasil. Veja o absurdo. E olha, nós vamos continuar fiscalizando, queremos saber se houve, de fato, ouvidoria do próprio Itamaraty, ou até mesmo do sindicato ali, dos funcionários do Itamaraty, mas se houve, então o Itamaraty está assinando a sua própria falência. O plano soviético da esquerda continua e afeta também as relações exteriores, é por isso que vamos continuar fiscalizando e, se Deus quiser, vamos impedir a criação desse conselho absurdo que está sendo proposto aí pelo governo. Parabéns ao Luiz Felipe de Orleans e Bragança por mais essa denúncia. Ele que é um deputado, alguém que consegue ter a visão de estadista, de entender como é que tem que funcionar o sistema público, o setor público no Brasil. Luiz que tem um trabalho muito importante, muito interessante, que deveria, se isso aqui fosse um país sério, a gente estaria debatendo a tal Constituição Libertadora, que foi um trabalho muito bacana que o Luiz Felipe coordenou com juristas renomados do país para propor uma nova Constituição para o Brasil. Se isso aqui fosse um país sério, a gente estaria debatendo isso e não perder tempo com bobagem. Mas o Luiz tocou numa questão, Andolfato, crucial, né? De novo, a chamada esquerda brasileira está tentando aparelhar o Estado brasileiro, até se metendo em algo que diz respeito à política internacional. Ou seja, os internacionalistas que agem a todo momento contra a soberania nacional, na prática, estão querendo interferir agora naquilo que deveria definir a soberania do Brasil. Será que por trás desse plano já não está toda a preparação para aquilo que a gente vem denunciando, Andolfato?
uma tentativa, um planejamento gradual para causar um separatismo no Brasil? Será que esses caras não estão já preparando isso, criando o germe da desunião nacional? Eu acredito que essa seja a intenção de todo esse pessoal da esquerda. E a gente tem que lembrar, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança é presidente da CREDER, né? Que é o Conselho de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. A responsabilidade do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança sempre foi pela segurança, pelas relações exteriores, como você mostrou no vídeo que ele colocou aí, Serrão, nas redes sociais, a preocupação forte do deputado em prol de relações internacionais, como sempre o Brasil fez com o mundo exterior, se mantendo numa posição que eu gosto de falar corretamente, num papel de correção diplomática. Falamos, inclusive, no programa de ontem. O Itamaraty brasileiro sempre foi motivo de orgulho deste país. E o que nós estamos vendo, e como você muito bem coloca, o Partido dos Trabalhadores é o partido, o PT, que dá PT total, perda total. Ele quer dar perda total também naquilo que, teoricamente, não tinha como eles se meterem para destruir. Essa ideia de fazer um conselho e colocar pessoas que não são estudadas para tratar desse assunto, eu vou fazer um convite para a nossa audiência, para que elas repliquem a minha pergunta. Você vai num médico de conhecimento que vai decidir segundo conselhos populares, ou você vai num médico que tem uma formação acadêmica em medicina? Você vai morar num edifício calculado por um engenheiro, ou vai morar num edifício calculado por um conselho do povão que diz que é melhor botar um pouco mais de cimento ou menos de cimento? Existem situações de Estado que demandam estudo, demandam seriedade, demandam posicionamento sério, reto. E a esquerda, ela vem com uma retórica, um canto da sereia, que, para os desavisados, parece até razoável. Poxa, democracia, coisa linda, vamos colocar todo mundo para conversar e decidir. Só que esquece que um passo errado coloca o Brasil numa situação muito perigosa, principalmente em relações exteriores. Bom, eu gostaria de dizer que coloca o Brasil em situação perigosa em todas as situações onde a tecnicidade é exigida e retóricas populares são colocadas acima dessas tecnicidades. Então, nós não podemos permitir isso, nós temos que, como fazemos aqui durante as tardes, né, no Radar Auriverde, nos posicionarmos, alertarmos as pessoas, abrirmos os olhos das pessoas para que elas vejam que essas conversinhas da esquerda, de vamos colocar um conselho, vamos colocar gente para discutir isso daqui, isso é o caminho do desagregamento, como você colocou, da desagregação social. Não é nada de bom, só tem coisas ruins por vir de ações como essas aí. Ô Rodrigo Dofato, essa ideia de propor esse conselho para tratar de política de relações exteriores, isso aí não seria uma tentativa de criar aí um Itamaraty do B, só que de baixíssima qualidade, né? O que que tem a ver? E isso também não tem a ver com a própria decadência também do papel do Itamaraty? Será que não está na hora também do Brasil promover uma discussão sobre o nosso modelo de diplomacia? Parece que a gente está superado, né? São muitos anos aí de interferência do pensamento do Foro de São Paulo na diplomacia brasileira, que deveria estar cuidando, que está focada num Brasil promotor da paz, num Brasil promotor de boas relações, num Brasil que firmasse grandes acordos comerciais favoráveis a nós, e a gente não está vendo isso. A gente está vendo há muitos anos a política externa brasileira servir de instrumento de papagaiada ideológica. Isso tem que mudar também, tem que ser passado a limpo, não tem? Claro que tem, Serrão. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e gosto de me colocar à prova.
Então, eu já fiz prova da Marinha, né, do oficialato da Marinha, que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. Também já fiz a prova para o Instituto Rio Branco, também é uma prova de altíssimo nível intelectual e cultural, acima de tudo. Mas o que a gente percebe é que, com o passar dos anos, como é que funciona o sistema grancista, né, que a gente vê e foi muito bem elaborado pela esquerda no Brasil. Vai se mudando as questões da prova, questões ideológicas vão sendo colocadas, e aí, com o passar do tempo, e o tempo é o que eles usaram com sabedoria, coisa que hoje nós não temos mais tempo para esperar, para conseguir trazer de volta o Brasil para as mãos, né, daqueles que querem a prosperidade, eles foram mudando pouco a pouco. E hoje a cabeça de quem está no Itamaraty não é mais a cabeça daquele pessoal que você muito bem colocou então. Poxa vida, nós fomos bons, e agora? Não somos mais aquela turma das relações exteriores, né, que criou todo o Conselho de Haia, né? O Brasil foi protagonista em todo esse modelo diplomático internacional que existe hoje. Então, o que que acontece? Bom, a esquerda viu que nós estamos caminhando a passos largos para a deterioração do próprio Itamaraty. Se não bastasse isso, ela descobre que ainda há tempo de salvar as relações exteriores, o Ministério de Relações Exteriores, e faz o quê? Cria um Itamaraty plano B. Ou, exatamente, o Itamaraty circuito B. E coloca no mesmo nível que o circuito A, ou seja, coloca pessoas que nunca estudaram relações exteriores para fazer o quê? Aconselhar ou ter poder deliberativo de voto em relações exteriores. Bom, você viu muito bem tudo que o Paulo falou aqui. Como é difícil as relações exteriores de um país como os Estados Unidos da América contornar todos os pontos. Uma viagem no Air Force One, que não é o novo, para o velho já exige uma sabedoria gigantesca de toda a relação exterior, que, como ele colocou, a palavra última é a palavra do nosso presidente. Se ele disse tal coisa, é porque é tal coisa. Olha que sabedoria que estava lá nas entrelinhas, né, do discurso do pessoal das relações exteriores americanas, falando sobre a decisão do porquê o Trump foi no avião antigo e não no avião novo, que o avião novo foi primeiro e tudo mais. Isso tudo não é invenção, isso tudo não é vontade a esmo, isso tudo é estudo, isso tudo é profundidade. E esse é o ponto-chave. Nós vamos fazer o que com esse conselho? Ele é só um manequim ali, só para dar emprego para os amigos do PT? Seria o menos pior? Ou ele ainda vai palpitar nas políticas de relações exteriores? E isso é algo que me apavora.